Pois bem, vamos começar algumas análises sobre as questões de matemática para o trabalho. Bem, começaremos com a questão 1.13 da aula 1, frente D. O que nós temos descobrido nessa questão? Existem 3 irmãs e no final da conta a gente tem que descobrir o quanto que a Gardênia, que é a irmã que tem dólares, vai ter que distribuir para a Flora e para a Jasmine. E a diferença entre o que Jasmine ganha de dólares e o que a Flora ganhou de dólares. Então o que a gente fez? O que eu fiz? Eu peguei, separei em 2 passos. O primeiro passo é relativamente inútil. Por quê? Ele não vai influenciar no final da conta. Mas esse passo, se você for ler a descrição, está lá. O que eu fiz então? Eu descobri o quanto que foi distribuído de reais entre as 3 irmãs. Como a divisão é igual, e tanto Jasmine quanto a Flora doaram toda essa quantidade para essa divisão, eu fiz 600 mais 360, que vai dar 900. 960 dividir entre as 3, que deu 320. Ou seja, cada uma recebeu 320 reais. O segundo passo, que é o definitivo para a resolução da questão, é descobrir a diferença entre a quantidade de dólares recebidos por Jasmine e Flora. Como é que eu fiz isso? Primeiro eu descobri o quociente entre 600, que é a quantidade que Jasmine tem, e 960, que é o total. Também descobrindo quantos por cento 600 ocupa dentro de 960. Então eu peguei 600 dividido por 960, que vai dar 0,625. Esse é o nosso quociente. Então, para descobrir quanto que Jasmine ganhou, eu peguei 120 dólares do total doado, multipliquei pelo quociente, que é 0,625, e deu que Jasmine tem 75 dólares. Flora, já por outro lado, multipliquei 120 por 0,375, que é o que falta para fechar 1, que deu 45 dólares. Para descobrir a diferença, fiz 75 menos 45, resultando em 30 dólares. Essa é a quantidade que representa a diferença entre o que Jasmine e Flora ganham. Sendo, portanto, a resposta a letra C. Vamos agora para 1.19. Bem, essa questão é razoavelmente simples para se resolver. Qual foi a lógica utilizada? Basicamente descobrir o quanto que 15 minutos, que é o que o homem dorme a mais a cada dia, cabe dentro das 16 horas restantes acordado, iniciais. Então como é que eu fiz isso? Peguei as 24 horas que tem um dia, fiz menos 8 horas de sono, que era as horas iniciais, e deu 16 horas totais acordado no primeiro dia. Bem, os 15 minutos que ele dorme a cada dia, transformei em horas, que deu 0,25 horas, ou seja, 1/4 de hora. Então fiz a divisão para ver quanto que 1/4 de hora cabe dentro de 16 horas. Deu o resultado de 64. Como estamos falando em dias, a cada dia aumenta 15 minutos de sono, então vamos colocar que seja 64 dias. Dias é a nossa unidade. Certo? Então a resposta é 64 dias. Vamos para a 2.13. A 2.13 dá para fazer uma resolução razoavelmente simples. A descrição da questão nos dá uma equação que é x vezes 2.08 é igual a y. O que a gente tem que fazer para descobrir o quanto que houve de aumento? Vamos pegar esse 2.08 e vamos decompor ele, analisar. Pois bem, quando multiplicamos algo por 2, que é o primeiro número na primeira casinha do 2.08, sabemos que quando algo multiplicado por 2, ele aumenta em 100%. Então vamos lá, 2 é 100%. A segunda casinha, a primeira depois da vírgula, a cada aumento de um número nela, aumenta-se 10%. Mas como o número é zero, não acrescenta nada. A última casinha, a terceira, a cada vez que aumenta um número, aumenta 1%. Como são 8, então aumentou 8%. Fazemos então o 100% da primeira casinha mais 8% da última e obtemos 108%. Resposta letra C. Vamos agora para a 2.17. Para descobrirmos as respostas da 2.17, temos que descobrir o quanto que Bruno
conseguiu de lucro com a venda de uma casa. Ele pagou 50 mil reais por ela. E teve uma valorização de 3% no espaço de um ano. Pois bem, então fazemos ali 50 mil vezes 1,03, que é para representar o aumento de 3%, e temos o valor de 51.500. Isso é que a casa valia no final do ano. Só que temos que ter em mente que quando ele investiu para comprar a casa, ele fez dois empréstimos. Um a 5% de juros e outro a 4% de juros. Os dois com valor de 10 mil reais iniciais. Colocando os juros até o final do ano, para o primeiro, temos que ele pagou no total 10.500 e no outro 10.400. Mas quanto que ele realmente pagou a mais? 500 reais e 400 reais. Somamos o 500 e o 400, teremos 900 total de gasto a mais. E 1.500 a valorização. Diminuímos um pelo outro, teremos 600 reais no lucro final. Pois bem, é isso. Muito obrigado.